Você já teve vontade de sair de um terreiro, mas ficou com medo do que poderia acontecer depois? Coisas darem para trás, de você perder o seu desenvolvimento, de tudo dar errado, medo até mesmo de acontecer alguma coisa espiritualmente com você. E aí você parou e pensou: e se eu estiver cometendo algum erro? Eu sou a Suelen Martins, jornalista, cartomante desde criança, que largou o CLT para viver da cartomancia. Eu te convido a se inscrever aqui no canal para a gente ficar sempre conectado. Hoje eu quero conversar com você sobre o que pouca gente fala, o medo de alguns médiums sair dos seus terreiros, das suas casas, de umbandas, dos seus ilês. E isso é mais natural do que você imagina. E antes que alguém pense que esse vídeo é para atacar algum terreiro específico, falar de pai ou mãe de santo, falar de casa A, de casa B, não é nada sobre isso. É justamente o contrário. E eu quero falar de fé, de pertencimento, de segurança e principalmente sobre uma pergunta: quando a nossa fé deixa de ser liberdade e passa a ser medo? Se identificou, né? Aposto. Eu começo com a primeira pergunta: mas quando eu sair, o que vai acontecer? Eu acho que essa pergunta é uma das mais difíceis para um médium, saber o que vai acontecer com ele quando ele sair daquele terreiro que não tá fazendo bem. Até porque quando você entra cheio de alegria, né? Você cria vínculos, você cria amizade, você passa a entender um pouco mais aquilo que você sentia quando você não fazia parte de uma egrégora espiritual. Cria uma relação de afeto com aquela casa. E muita gente, às vezes, até mesmo com os guias daquele lugar, com os guias que ali vão para trabalhar. Então tem um vínculo, né? Tem um carinho e você acaba: como é que vai ser depois disso que eu sair? Será que meus guias vão comigo? Vou continuar tendo proteção? São muitas perguntas, são muitos questionamentos que passam pela cabeça de um médium. O médium, ele se sente um pouco órfão. Eu sei, e isso acontece com você e você não tá sozinho. Isso não é uma exclusividade sua. O medo, ele não pode tomar conta de você. Porque assim, quando você segura, acaba que muita gente também permanece no mesmo lugar que está por medo. E isso não faz bem. Você já está adoecido, adoecida, você já não quer mais ir, você já não está na mesma vibração, na mesma energia. E por medo você fica ali postergando a sua saída. O medo é real, mas de onde ele vem? Que eu quero fazer uma distinção importante. Uma coisa é você respeitar a sua casa, o ilê que você escolheu e a sua tradição. Isso é uma coisa. Outra coisa é você permanecer naquele lugar porque você acha que vai ser punido espiritualmente. São coisas totalmente diferentes. Consegue perceber? Inclusive, dentro do nosso papo macumba, com certeza você já ouviu e existem relatos de pessoas que dizem: ah, se eu sair, a minha vida vai andar para trás. Se eu sair, meu pai de santo vai me odiar, vai me jogar macumba. Se eu sair, minha mãe ou meu pai de cabeça, meu orixá, não vai me acompanhar, não vai abrir meus caminhos, meu Exu vai me trancar. Isso existe muito relato disso. Com certeza se você não é essa pessoa, você já ouviu isso em algum momento. Vai perder tudo, vai sofrer espiritualmente. Bu! Esse tipo de discurso é sobre pessoas que passaram por essa mesma experiência que você está vivendo. E aí eu te pergunto: isso é fé ou é medo? Mas e os meus guias? Onde estão? Onde eles vão ficar? Isso aí talvez seja uma das perguntas mais difíceis para um médium, né? Porque você acha que vai ficar abandonado. Porque quando você tá numa casa, você acha que a sua espiritualidade depende
de você permanecer ali, que uma coisa está junto da outra, que uma coisa está conectada da outra. Dentro da sua cabeça, dentro da sua psique, você não consegue fazer a distinção. Você acha que uma coisa está atrelada na outra e que você depende daquilo ali para poder dar certo. Compreende? Você não consegue fazer a desassociação. E é aí que a chave precisa virar. Será que a sua espiritualidade depende de você estar vinculado numa casa, dentro de 4 paredes? Toda a sua grandiosidade, do seu ancestral, daquilo que você já vem trazendo, ele tá ali fechado dentro de 4 paredes, de um lugar físico. Será que a sua espiritualidade, ela foi criada, você trouxe, você se ramificou, você se desenvolveu para você permanecer a vida inteira num lugar só? Eu te pergunto, será que a sua espiritualidade nasceu naquele terreiro ou ali foi um lugar de passagem para você amadurecer, para você desenvolver aquilo que já tinha dentro de você, aquilo que já estava predestinado? Isso é uma reflexão para você fazer dentro da sua cabeça. Uma coisa é dirigente, outra coisa são meus guias, outra coisa é minha casa de axé, outra coisa é é meu irmãozinho, outra coisa é a minha neira, outra coisa é o meu trauma. Cada coisa tem que ser colocada no seu devido lugar. A casa pode ter sido muito importante no seu desenvolvimento. Essa casa você pode ter, como eu disse anteriormente, criado raízes, mas não significa que você vai viver eternamente ali. Ela só foi parte da sua caminhada. Ela participou e existe um tempo. Tudo na vida existe um tempo, existe um modo, existe um prazo, início, meio e fim. Ciclos se iniciam e ciclos se acabam. Cair não significa necessariamente que você abandonou a espiritualidade. Essa é uma coisa que eu gostaria muito que algumas pessoas soubessem, sabe? Porque uma coisa é, não quero mais fazer parte dessa egrégora espiritual. E outra coisa é, não quero mais cultuar a minha espiritualidade. São coisas totalmente diferentes. Você precisa ter clareza sobre isso. O fato de você querer sair não quer dizer que você está abandonando seus guias. E muito menos que eles estão abandonando você. Entende? Mas olha, eu não estou dizendo pra você, saia do terreiro. Quer sair, sai. Mas não vem botar a culpa em mim não, tá? Porque eu já sei como é... Eu já sei como é que funciona. Vocês ficam buscando um negocinho assim, vai falar assim, ah, Sueli falou. Não, sustentem. A responsabilidade é exclusivamente sua. Se você quer sair, saia. Mas sustenta a sua gracinha. Sustenta a sua decisão. E faça isso não baseado em achismo. Faça isso baseado no seu coração, no que você tá conseguindo entregar, no que você tá conseguindo receber e na sua percepção. A sua intuição, os seus guias, os seus ancestrais, eles estão sempre ali, você não tá sozinho. Então isso é... O que parece ser difícil, às vezes é mais fácil do que você imagina. Mas eu não tô falando, saia. De repente, você só precisa mesmo de uma boa análise, de uma boa reflexão, do famoso olhar pra dentro, olhar pra si. Não dá, é pra você também ficar num lugar por medo, achando que se você sair a sua vida vai ser destruída, porque não vai. Quase ninguém fala. Às vezes o medo de sair de um terreiro não é o medo da perda, de ser cobrado espiritualmente, não. Tá na psique, é a dependência emocional. Perder pessoas, de deixar de pertencer, de não ter mais o convívio com os irmãos, de sentir que tá traindo alguém. Muitas vezes é isso que passa pela tua cabeça. E aí você para e pensa, ah, o que será que vão falar? Será que vão achar que eu virei as costas? Será que isso? Será que aquilo? Você começa a buscar subterfúgios, ações e pensamentos, começa a boicotar aquilo que você tá querendo fazer. E
Tem uma carta do baralho que fala muito sobre isso, a carta do chicote, né? Que é a carta que fala de magia. E ela fala também sobre você se punir, sobre o autoflagelo, sobre você mesmo tá ali se chicoteando e se perseguindo por uma atitude ou por algo que você quer fazer, que você precisa tomar, que você precisa resolver. Às vezes o que te prende não é um medo espiritual, é um medo emocional. E se eu tiver errado? Essa é uma pergunta que paralisa muita gente também, né? Se eu me arrepender, se eu quiser voltar, né? Se eu quiser voltar, como é que faz? A pergunta que você deve fazer é: se eu estiver ficando por medo, se eu estiver ficando porque eu estou amedrontado, porque eu estou inseguro, porque eu acho que eu não vou conseguir, você tem que tentar inverter, sabe? Quando você pensa numa questão, você tem que falar assim, olha, eu quero sair, mas eu preciso ficar. Mas por que eu preciso ficar? Começa a parar pra pensar nesses pontos. E aí, eu quero que você entenda uma coisa e que você se olhe com mais carinho.